Bom dia, queridos e queridas do Senhor, a graça e a paz, tudo bem? Hoje o tema do nosso devocional se chama orgulho. Quero tratar com vocês, queridos, sobre espírito de orgulho. Que a gente possa ter muita sensibilidade hoje para ouvir o Senhor falando conosco. Queridos, antes da gente iniciar o nosso devocional, eu escutei uma historinha e vem muito a calhar com esse devocional de hoje, que fala o seguinte: a polícia estava tentando capturar um ladrão e a polícia publicou a imagem desse ladrão. Só que, insatisfeito com a foto, o ladrão enviou uma foto melhor para a polícia dele mesmo. E aí, consequentemente, com essa foto melhor, o ladrão foi então encontrado e capturado. Olha que espírito orgulhoso que esse cara tinha. Reflita nessa história. Como ocorreu com esse ladrão, queridos? A gente pode tratar hoje sobre o ego de um rei chamado Uzias. E esse ego desse rei fez ele entrar em ruína. É uma pena, queridos, sabe por quê? Grave esse nome, Rei Uzias. É uma pena saber que o ego do rei Uzias fez ele cair, porque ele era um homem sábio, ele era um homem habilidoso. Se depois você quiser ler na sua Bíblia, 2 Crônicas, o capítulo 26, os versículos de 3 a 21, vai te contar quem foi Uzias. Ele era um homem sábio, um homem habilidoso, ele derrotou os filisteus, ele cultivou vinhas, ele fortificou Jerusalém, ele tinha uma tropa de soldados maravilhosa, enorme. Ele equipou essa tropa de soldados, ele fez armas muito boas para esses soldados. Só que, queridos, enquanto o rei Uzias, ele foi crescendo, né? Ele foi sendo sábio e habilidoso em cuidar do seu reino, em cuidar ali das pessoas, ele foi ajudado por Deus, queridos, e a fama dele se espalhou. Só que, queridos, quando o rei Uzias se tornou poderoso, grave isso, quando o rei Uzias se tornou poderoso, quero ler com vocês o versículo que vai dizer o que aconteceu com ele depois que ele se tornou poderoso. Então vamos ler 2 Crônicas, capítulo 26, o versículo 16, diz assim: mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Preste atenção, em outra versão da Bíblia diz assim: quando o rei Uzias se tornou poderoso, ele ficou cheio de orgulho e essa foi a sua desgraça. Querido, sabe o que aconteceu? Eu não falei que ele tinha sido sábio, habilidoso? Pois bem, quando ele se tornou poderoso, o rei Uzias simplesmente deixou o ego, deixou o orgulho tomar conta do seu coração. Sabe o que ele fez? Ele invadiu o templo e pessoalmente ele foi lá acender um incenso no altar. Só que ele não podia fazer isso, queridos. Somente os sacerdotes tinham essa permissão. E quando os sacerdotes tentaram expulsar Uzias dali, ele ficou indignado. Ele ficou furioso. Queridos, nessa hora da história, Deus, ele entra em cena para defender os servos do templo. E sabe o que aconteceu? O orgulho do rei Uzias, que ele queria fazer uma coisa ali dentro do templo que ele não poderia fazer, ele não tinha autorização de Deus para fazer aquilo ali. Ele foi lá, quis fazer, só que sabe o que aconteceu? Deus feriu o rei de Israel com uma lepra. Olha que coisa mais séria. O status de Uzias, querido, mudou de rei famoso para um rei excluído. Ele teve que viver numa casa separada pelo resto da sua vida e ele perdeu a sua força política. Por quê? Porque ele deixou ser levado por um espírito de orgulho. Olha que coisa, queridos. E eu amo a palavra de Deus e por isso que eu incentivo muito vocês. Pegue sua Bíblia, não tenha preguiça de ler. Pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia, vá lendo, vá se alimentando da palavra, queridos. Sabe por quê? Porque se a gente olhar para a palavra de Deus, Isaías, capítulo 2, versículo 12 diz: Deus será contra todo soberbo.
Olha que coisa, queridos. 1 Pedro também fala sobre a soberba. Provérbios 16 também fala sobre a soberba, queridos. Como esse rei, Uzias, ele foi arrogante, ele foi vaidoso. Nós, queridos, temos a tendência de inflar nossa autoimagem e a gente acaba se irando com aqueles que querem pôr a gente na linha. Queridos, quando nós nos humilhamos sob a poderosa mão de Deus, nós não temos de sofrer a destruição que acompanha a vaidade. Se você tem me acompanhado todos os dias, semana passada o Senhor também trouxe esse tema para nós. O Senhor falou conosco sobre soberba e humildade. E hoje, novamente, eu abro a Bíblia e o que eu estou passando para vocês? O Senhor está falando sobre orgulho, queridos. Lembre-se disso, Deus ama o coração humilde. Deus é nosso Pai, nós somos os seus filhos. E todo pai corrige os seus filhos. Se Deus está falando isso para nós, queridos, é porque o Senhor quer nos corrigir em amor. Sabe o que está faltando para a gente? Humildade. Está faltando no nosso meio humildade. Nós estamos cheios de orgulhos, nós estamos cheios de soberbas, queridos. E preste atenção, a palavra de Deus fala que nós precisamos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus. Diante de Deus, para a gente tomar cuidado, querido, sabe por quê? Fala assim, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todos os orgulhosos e arrogantes e contra todos os que se exaltam, para que sejam humilhados. Queridos, eu não quero ser humilhada pela mão do Senhor, não. Eu não quero ser orgulhosa, eu não quero ser arrogante. E se Deus está tratando isso conosco, que a gente possa falar para o Senhor, Senhor, nos ajude. Nos ajude, Deus, se porventura eu estou tendo um espírito de orgulho sobre a minha vida. Queridos, em nome de Jesus, se lembre que você não está sendo próspera, você não está sendo bem-sucedido nessa vida pela sua própria força. Você está sendo ajudado por Deus. Não deixe o ego inflamar a sua vida. Tome cuidado, porque como eu falei, o rei Uzias, ele era um rei bom. Ele foi sábio, ele foi habilidoso, mas quando o coração dele se exaltou, isso levou ele à própria ruína. Que a gente não experimente essa ruína na nossa vida, queridos, não. Em nome de Jesus. Mas se o Senhor tem nos exortado sobre isso, queridos, que a gente possa aprender o que a palavra de Deus está nos ensinando. Que a gente possa aprender, queridos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que haja mais humildade no nosso meio. Provérbios fala, queridos, Grávidas fala assim, antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Queridos, não é eu que estou botando medo em vocês, ou é o Senhor que está botando medo na gente. Não, queridos, é a palavra de Deus, que é viva, verdadeira, eficaz. A palavra de Deus está nos falando sobre a soberba. Vamos ouvir, vamos estar atentos e vamos nos consertar, queridos, enquanto é tempo. Em nome de Jesus, feche os seus olhos, vamos orar agora. Paizinho, obrigada. Obrigada, meu Deus, por mais um dia na tua presença. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos exortado como um pai exorta seus filhos. Senhor, nós pedimos perdão nessa hora. Pelas vezes em que o nosso ego está inflamado. Nós pedimos perdão pelas vezes em que a gente fica furioso, a gente fica indignado, porque talvez o Senhor está nos corrigindo. Deus, nos perdoe, porque muitas vezes a gente quer status e a gente não quer o Senhor. Nos perdoe, Deus, pela arrogância do nosso coração. Nos perdoe, Deus, pela prepotência. Nos perdoe, Pai, se porventura a gente está fazendo a nossa própria vanglória. Tira de nós, Deus, todo o espírito orgulhoso e que dentro do nosso coração haja humildade. Humildade para que a gente possa ver o Senhor, para que a gente possa impactar pessoas à nossa volta, Senhor. Perdoa, Deus, se nós ferimos o outro, às vezes com um olhar arrogante, às vezes com uma fala arrogante, às vezes com alguma atitude arrogante. Nos perdoe, Senhor, porque nós somos miseráveis diante da Tua presença, Paizinho. Nós não queremos, Deus, ser destruídos, nem chegar à ruína, assim como aconteceu com o rei Uzias. Não, Senhor, nós queremos andar em santidade diante do Senhor. Nós queremos seguir a palavra de Deus. Nós queremos ser ajudados pelo Senhor. Nós queremos reconhecer a soberania do Senhor sobre nós, papai.
Deus, essa palavra é dura, mas nós sabemos que o Senhor tem nos exortado em amor, porque o Senhor nos ama e o Senhor ama aqueles que têm um coração humilde, um espírito quebrantado diante do Senhor. Quebranta o nosso coração, Pai, quebranta o nosso espírito e que a gente esteja sensível para receber as correções do Senhor nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.